Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é os conflitos internacionais em tempo de globalização. Vamos à aula? O Iraque passou a ocupar as manchetes dos noticiários desde o início dos anos 1980. Naquele período, o país havia entrado em uma guerra contra o seu vizinho, o Irã, em uma disputa pelo canal de Sharq al-Arab, via de escoamento da produção de petróleo, e por campos petrolíferos localizados na fronteira sul entre os dois países, que são importantes produtores na região do Golfo Pérsico. E quais os motivos para esse conflito? Além da tentativa expansionista, havia também uma profunda rivalidade entre os líderes iraquianos e iranianos pelo domínio e pela influência no mundo muçulmano. Em 1979, subiu ao poder no Irã um governo religioso muçulmano de linha xiita, derrubando a monarquia iraniana, representada pelo Shah. E o que é Shah? É um título de rei lá no Irã. E o nome desse monarca era Reza Pahlavi. O Shah Reza Pahlavi era um fiel aliado dos Estados Unidos. A queda do Shah representava a subida ao poder de um grupo totalmente anti-estadunidense, que era liderado pelo Ayatollah Khomeini. Assim, na fase final da Guerra Fria, os Estados Unidos passaram a oferecer um considerável apoio ao governo do Iraque. Quem era ele? Saddam Hussein, para que ele pudesse derrotar o Irã e seu governo religioso, que naquele período representava uma das maiores ameaças ao poder estadunidense. A guerra estendeu-se por quase 10 anos. Mesmo com o apoio dos Estados Unidos ao Iraque, isso não foi suficiente para determinar a vitória das tropas de Saddam Hussein. Calcula-se que morreram mais de 1 milhão de combatentes de ambos os lados em um conflito de extrema violência. Mas, além do custo humano, a guerra teve alto custo financeiro, que levou praticamente à falência dos países. A guerra Irã-Iraque foi tão intensa que a indústria armamentista do mundo todo ampliou suas vendas em função das batalhas ocorridas. Ao final de 1988, a falência econômica levou os dois países a decretar cessar-fogo. Tanto o Iraque quanto o Irã saíram do conflito arrasados e endividados. Enquanto no Irã a teocracia tinha apoio considerável da população, no Iraque a situação era diferente. Saddam Hussein passou a ser questionado e passou a sofrer críticas da oposição, que mesmo reprimida, conseguiu mostrar os problemas criados pela guerra. Além disso, o Iraque é um país multirreligioso e multiétnico. Conheça as rivalidades entre os grupos iraquianos. Os xiitas representam entre 60% e 65% da população, mas, historicamente, têm sido discriminados pela minoria sunita, foi liderada por Saddam Hussein. Esses grupos xiitas vêm se aproximando cada vez mais dos xiitas iranianos. Os sunitas representam pouco mais de 20% da população e, desde a criação do país pelo Reino Unido em 1920, tem grande influência e forte poder de decisão na política iraquiana. Os cristãos, cujo maior grupo são os caldeus, representam pouco mais de 13% da população iraquiana. Os curdos, que são descendentes das antigas tribos indo-europeias, que vivem em partes do norte do Iraque, Irã, Turquia e Síria. No Iraque, eles representam pouco mais de 15% da população. Nesse quadro de tensão e de grave crise política e econômica, o Iraque partiu para uma ofensiva militar. No segundo semestre de 1990, tropas iraquianas invadiram Kuwait, seu vizinho ao sul, alegando que esse país era uma antiga província iraquiana. Na verdade, Saddam Hussein estava tentando dominar um país produtor de petróleo e desviar a atenção dos problemas internos.
Rapidamente, formou-se uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos para libertar o Kuwait. Vale lembrar que a principal preocupação das grandes potências era evitar que o Iraque se transformasse em uma potência regional, criando tensões em uma região importante para a economia mundial, uma vez que é fornecedora de petróleo, matéria-prima fundamental para o funcionamento do sistema capitalista. Sim, é isso mesmo. Vale dizer que durante o conflito, alguns fatos criaram ainda mais tensões em todo o mundo, tentando atrair a simpatia do mundo árabe e dos muçulmanos. O Iraque lançou mísseis sobre Israel. De imediato, os Estados Unidos assumiram a proteção de Israel, criando um escudo de mísseis para combater os ataques. Internamente, Saddam Hussein aproveitou o conflito para tentar esmagar a oposição e algumas minorias dentro do Iraque. O que marcou esse conflito foi o fato de os Estados Unidos terem apoiado e encoberto inicialmente o governo ditatorial de Saddam Hussein. E, no momento em que este se tornou uma ameaça, terem passado a considerá-lo um perigo à paz internacional, principalmente por meio de sua mídia. Em poucas semanas, os Estados Unidos e seus aliados conseguiram expulsar as tropas iraquianas do Kuwait e encerrar o conflito. Porém, a situação no Iraque ficou muito preocupante, já que um pesado bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e seus aliados impedia a chegada de medicamentos e alimentos e muitos outros produtos básicos para a população. E para piorar a situação, as contas iraquianas no exterior foram bloqueadas e o governo de Saddam Hussein ficou sem dinheiro para pagar funcionários públicos e abastecer os bancos. A situação tornou-se um caos. Com o intuito de amenizar o grave quadro social, a ONU criou um programa pelo qual recursos obtidos com o petróleo iraquiano poderiam ser usados na compra de alimentos. Dessa forma, o dinheiro da venda do petróleo do Iraque era depositado em uma conta mais acessível ao governo iraquiano. Dessa forma, a ONU usava esses recursos no pagamento dos seus próprios gastos no Iraque e na compra de alimentos básicos para a população carente do país. Mesmo assim, os meios de comunicação continuaram a campanha para desestabilizar ainda mais o governo controlado por Saddam Hussein. Depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York, o governo dos Estados Unidos passou a acusar o governo iraquiano por ter apoiado os terroristas e está preparando armas de destruição em massa para serem usadas contra os estadunidenses. Em março de 2003, os Estados Unidos invadiram o território iraquiano com apoio de tropas do Reino Unido, da Espanha, da Itália, da Polônia e da Austrália. E qual foi o objetivo dessa invasão? Derrubar o governo de Saddam Hussein e destruir instalações que produziam armas químicas e de destruição em massa. No entanto, essas instalações nunca foram encontradas.